Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz, bem-vindos a esta devocional do dia 10 de maio de 2020, neste domingo do Dia das Mães. Nós nos propomos, então, durante um certo tempo, investigarmos a armadura de Deus, como está no capítulo 6, a partir do versículo 10, da carta de Paulo aos Efésios. O versículo 11 diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós vivemos num tempo, digamos assim, da igreja, em que muitos cristãos parecem ter perdido a consciência e a noção de que a nossa estada neste mundo, não obstante as suas muitas maravilhas e também todos os desfrutes legítimos e próprios dos filhos de Deus, de tantos bens da natureza, da criação, da tecnologia, das artes, das ciências, enfim, tudo aquilo que, segundo a graça comum, parece bom aos nossos olhos, e temos o direito e o dever de não só administrar corretamente todos os bens para a glória de Deus, mas também temos a liberdade e o direito de filhos de Deus, desde agora, já usufruirmos de todas as bênçãos e de todas as coisas boas que aí estão. Entretanto, nós perdemos a noção de que, apesar destas coisas boas, para a nossa contemplação, para o nosso anelo e para o nosso desfrute, nós estamos vivendo a nossa vida num campo de batalha, num mundo hostil, onde o diabo, incansavelmente, 7 dias por semana, 24 horas por dia, ao longo do tempo, não tem descanso nem folga, e o seu único intento é destruir a obra de Deus, é confundir os cristãos, é envergonhar a igreja, descredibilizar o evangelho, fazer com que nós vivamos vidas titubeantes na graça e ao mesmo tempo que nós tenhamos algum tipo de escravidão ainda e de opressão pecaminosa que nos impeçam de sermos verdadeiramente felizes, ser todo o potencial que deveríamos ser como luz do mundo e sal da terra, sem conseguir viver vidas padronizadas, harmonizadas com o evangelho e assim em tudo dar glória a Deus, quer no falar, quer no vestir, quer no comportar-se, ou seja, em toda a totalidade da nossa existência. O diabo não é um antideus, o diabo não é um Deus antagônico, ele é uma criatura de Deus. Entretanto, aprove a Deus nos seus decretos secretos e eternos, nos seus caminhos inescrutáveis, permitir ao diabo que até a volta de Cristo, ainda que derrotado ele esteja, que ele exerça o seu papel, a sua função, que é tentar os cristãos, que é testar os cristãos, e ao mesmo tempo, de certa maneira, como ministro de Deus que ele é, ou seja, está a serviço de Deus, fazer com que os pecadores não convertidos e não arrependidos, digamos assim, deem ainda maior corroboração para a sua própria pecaminosidade, para a sua condenação. Seja como for, nós não podemos perder de vista de que nós estamos num campo de batalha. Ora, a roupa apropriada para a guerra é o fardamento, a armadura, armas que sejam compatíveis. Nós não estamos num piquenique, nós não estamos numa grande Disneylândia, num parque de diversões. Como eu disse, não obstante, muitas coisas boas, abençoadas, legítimas, são para o nosso gozo, para o nosso desfrute, para a nossa bênção, para o nosso descanso, para o nosso regalo. Mas isto tem a ver com a bondade de Deus para conosco. Isso tem a ver com o amor de Deus para conosco, que em sua misericórdia, em sua ternura, quer agraciar-nos, regalar-nos, abençoar-nos, oferecer-nos descanso e refrigério no transcurso da nossa peregrinação e durante a batalha sempre renhida contra o diabo e contra Satanás. Portanto, os cristãos não podem dar-se ao direito de vestir roupas finas ou de veraneio, roupas de passeio num campo de batalhas. Precisamos nos revestir da armadura de Deus, ou seja, daqueles
instrumentos ou daquelas disciplinas espirituais dadas por Deus, sem as quais nós seremos não só alvos fáceis, mas seremos soldados inúteis. Aliás, é muito possível que no uso inadequado ou errôneo da armadura de Deus, nós nos tornemos fogo amigo, ou seja, nós machuquemos as pessoas com as quais marchamos, nós coloquemos em perigo espiritual, moral, as pessoas com as quais nós congregamos, caminhamos na igreja, na família, onde trabalhamos e tudo mais, pelo contra-testemunho, pelas muitas fraquezas morais, pelos deslizes éticos, por uma tibieza para com Deus, por uma negligência no cumprimento dos nossos deveres religiosos e assim por diante. Devemos lançar mão desta armadura de Deus e revestir-nos. Logo mais, nas próximas devocionais, nós vamos ver cada um dos apetrechos, cada um dos paramentos que formam a armadura de Deus. Mas desde agora quero dizer que estão todas à nossa mão. Estão todas fáceis de serem tomadas. Nenhuma delas requer grande sacrifício. Nenhuma delas pede de nós um sacrifício para muito além de nossas forças. Portanto, nessa devocional, nesse domingo, eu quero chamar a atenção para 5 coisinhas para terminarmos a nossa reflexão. Tome consciência já, agora. Embora este mundo belo tenha sido feito por Deus e saiu do seu coração imaginoso, e nós somos destinados a viver a nossa vida aqui, e nele há muitas belezas e muitas bênçãos, é um mundo que está, de certa maneira, sob juízo e a maldição de Deus. É um lugar caído. Não só temos pecadores nele, dentre os quais nós nos encontramos, porém remidos pela graça de Deus, mas é um mundo que está fadado à ruína. Ele vive sob a maldição, a influência e a presença nefasta do pecado. Portanto, onde nós estamos nesse momento é um lugar, digamos assim, inóspito. É um lugar não natural para os filhos de Deus. Nós estamos num exílio. Nós não temos aqui morada definitiva. Estamos em peregrinação. Não adianta desejar sermos plenamente felizes aqui ou felizes para sempre aqui. As coisas que estão aqui e que pertencem a este mundo não podem levar-nos à verdadeira felicidade. Então você está num lugar inóspito, num lugar que é insalubre para os filhos de Deus. E enquanto caminhamos aqui, é verdade que pelo caminho podemos não só contemplar muitas das suas belezas que ainda refletem a bondade, a beleza, a majestade de Deus, porque Deus é bom, e podemos desfrutar de algumas das suas bênçãos preservadas pela graça comum de Deus em favor de todos os homens, posto que Deus é bom, de maneira especial para os seus filhos, mas é um tempo de passagem. Somos inquilinos transitórios, passageiros desta casa. A nossa morada definitiva está nos céus. 2. Aqui não é um grande parque de diversões. Aqui não é um lugar de piquenique, é um campo de batalha. Nós estamos em guerra contra a carne, em guerra contra as nossas próprias concupiscências, em guerra contra o pecado que habita em nós, em guerra contra Satanás e em guerra contra o mundo mau. Nós estamos numa batalha. Portanto, a todo tempo, o tempo todo, nós precisamos estar numa atitude de alerta. Por isso que Jesus nos convidou a vigiar e a orar. Porque o tempo todo e a todo tempo, a nossa vida aqui corre perigo. E nós lutamos contra um inimigo feroz, que não dá descanso, que tem estratégias, que ele sabe como entrar nos nossos flancos desguarnecidos. Ele conhece as brechas das nossas muralhas e nós precisamos vigiar. 3. Está à nossa disposição o modo correto de apresentar-nos no campo de batalha. A armadura está aí. As peças que compõem essa armadura estão todas à nossa disposição. Mas 4. O que adianta alguém revestir-se de uma armadura sem saber para que serve cada peça e como usá-la no tempo devido? Aqui entra
o papel da igreja, o papel da comunhão dos santos. A igreja, de certa maneira, é uma academia onde nós aprendemos a manejar cada parte desta armadura, aprendemos a usar cada parte, cada peça desta vestimenta para a guerra, e aí nos tornamos soldados muito eficientes para defender o rei e o reino. Embora o rei não precise de defesa, ele mesmo vence os seus inimigos, e se há alguma vitória de nossa parte, ele vencerá em nós. Mas faz parte da honra daqueles que militam sob tão glorioso Senhor defender a sua honra por vidas santas, pelo manejo correto da armadura, de todas as armas que ela contém, das armas defensivas e ofensivas, para que a verdade e a justiça prevaleçam, para que o nome, o bom nome do nosso Rei seja admirado, amado, obedecido, desejado por todos os outros, inclusive que os próprios inimigos dobrem os seus joelhos e confessem a glória desse nome. Então, entender que o mundo é um campo de batalha, mas entender que a igreja é uma escola, uma academia, onde nós aprendemos como usar, quais são as peças, como usar para nos tornar soldados efetivos. Por isso temos a necessidade de estar na comunhão dos santos, sob a guia segura de pastores e líderes que são eleitos pelo Senhor e são levantados pelo Senhor, reconhecidos pela própria igreja, submeter-nos aos seus ensinos quando fiéis às Escrituras, para sermos treinados e habilitados para esta guerra. E quinto, mais importante de tudo, podemos ir para a guerra, podemos revestir-nos da armadura, podemos nos habilitar e treinar tranquilamente, porque a guerra já está vencida. O nosso general, que é Cristo, já venceu por nós, já golpeou o outro líder de um golpe fatal. Então nós podemos ir com confiança, sem medo, sem temor, cheios de responsabilidade, porém, mas cheios de força espiritual, coragem para lutar, para refrear os avanços do inimigo, para desfazer os seus planos contra o rei e contra o reino, para fazer vindicar a justiça do Senhor sobre tudo e sobre todos, que é Cristo. Não precisamos temer. O Senhor está conosco até a consumação dos dias. E Ele marcha à nossa frente. Nós o seguimos. Ele dá o comando, mas Ele vencerá por nós. Contudo, embora a guerra esteja vencida, é bem possível que algumas batalhas nós venhamos a perder. Como também é bem possível que muitos soldados venham a ferir-se. E como estamos falando de armadura, guerra, campo de batalha, é preciso também olhar para a igreja como um hospital de campanha. Muito comum por esses dias de pandemia. Um hospital de campanha, um hospital de guerra. Muitos estão feridos ali, machucados. Muitos estão sangrando por dificuldades tantas. E o único médico que atende 24 horas por dia, que dá plantão o tempo todo e que tem todos os remédios e todos os tratamentos para a restauração da vida, é o médico dos médicos, Senhor Jesus. Outra vez precisamos da igreja para ser treinados e para sermos habilitados. Porém, se vencidos numa batalha, feridos num combate, é nesse mesmo lugar, na minha igreja, que nós seremos tratados, curados, restaurados, para sermos reenviados ao campo de batalha. Nesta manhã de domingo, quero convidar você a voltar ao capítulo 6, a partir do versículo 10, e já ir familiarizando-se com os itens que compõem esta armadura, e já ir pedindo a Deus, desde agora, que te dê o desejo, o manejo, a habilidade
e, sobretudo, a responsabilidade de usar cada item desta armadura para a honra e glória do Rei Jesus. E que Deus muito te abençoe.